Você sempre foi assim, desde criança. Todas as crianças se sentam normalmente, brincam com o que lhes é dado. Mas você sempre quis mais do que as outras crianças. Como se você fosse melhor do que as outras. Mary ficou em silêncio. Ela sabia que, quando a madrasta estava de mau humor, era melhor não discutir com ela. Na verdade, Emily Harris não era uma mulher ruim. Pelo menos não quando começou a viver com o pai e se mudou para a casa deles com o filho Jack, que era apenas um ano mais velho que Mary. As sugestões que as crianças recebiam dela eram sempre as mesmas. Tudo era justo. A madrasta era fácil de citar, como Tom disse, mas fácil de acalmar. Ao contrário do pai deles, que precisava de muito esforço para irritá-los. Mas se John Harris se irritava, era todo mundo. Por isso era mais fácil para Mary admitir suas brincadeiras de criança. Foi Emily Harris, é claro, quem primeiro agarrou seu coração e começou a se lamentar: "Oh, que bagunça eles fizeram! O caso que você não limpa. Não estou com raiva de você." "Por quê?" "Os filhos de todo mundo são como crianças, mas os meus são demônios, Mary." Depois disso, os filhos culpados foram castigados e nunca mais se falou de seus erros. Mas quando a madrasta soube que sua enteada iria para a cidade depois de terminar a escola, ela não conseguiu se acalmar por muito tempo. O pai, é claro, também não ficou feliz, mas, como de costume, não expressou seus sentimentos. Emily Harris, a princípio, esperava que Mary caísse em si e ficasse em sua aldeia natal, como Jack havia feito. Mas a garota, ao contrário de seu meio-irmão, sempre soube que seu lugar não era aqui. Ela sonhava em ir para a cidade e se tornar uma designer de moda, de roupas ou estilista. Mary não sabia exatamente como se chamaria a sua futura profissão. Mas ela tinha certeza de que deixaria as pessoas bonitas, como sua mãe. Ela não se lembrava muito bem de sua mãe. Ela foi embora quando Mary tinha 7 anos de idade. Mas quando a filha se lembrava dela, vinha-lhe à mente a imagem de uma fada da luz de um conto de fadas. Grandes olhos azuis, cabelos loiros quase como os de Mary. Corpo esguio, pele clara, voz suave e olhos sonhadores. Em seu vilarejo, mamãe parecia uma criatura de outro mundo. Ela não sabia como cavar um jardim ou ordenhar uma vaca. Papai fazia todo o trabalho doméstico. Às vezes, a vovó, mãe do papai, ajudava. Ela não gostava da nora, que era completamente inadequada para a vida na aldeia, e muitas vezes se dirigia a ela de maneira oposta, lembrando-se do dia em que o filho a trouxe da cidade. Mary, mamãe só gostava de fazer 2 coisas, cozinhar e costurar roupas. E ela fazia a primeira coisa enquanto estava costurando, lembrou. Mary ainda guardava seus vestidos de infância feitos pelas mãos de sua mãe. Só que, quando Mary tinha 7 anos, sua mãe desapareceu. Durante muito tempo, a menina não conseguia entender o que havia acontecido. Ela ficava perguntando ao pai onde sua mãe estava e quando ela estaria lá. Ele ficava em silêncio. A resposta foi dada por sua avó. "Largou você?" "Joguei-o de volta na cidade e fugi. Não podia viver aqui. E eu contei ao John assim que ele a trouxe, disse a ele que não era a hora dela. Ela estava toda feliz. Ela não pertence a este lugar. Espero que seja um bom lugar para você crescer. Provavelmente para que minha neta cresça normalmente", lembrou minha avó. A vovó Ellen encontrou sozinha uma segunda esposa para seu filho. Uma mulher simples, econômica e experiente nos negócios da família. Emma disse a John: "A mulher é normal, ela já deu à luz um filho, nós já economizamos e nada. Ela pode administrar uma casa dessas sozinha. Vamos juntar o quintal dela com o seu e viveremos como pessoas." O filho obedeceu e se casou. E, embora de certa forma Emma tivesse substituído a mãe de Mary por sua própria mãe, a garota nunca se esqueceu. Em algum lugar no fundo, ela tinha certeza de que encontraria sua mãe quando viesse à cidade. Certamente ela já havia se tornado a mais famosa estilista de moda, e sua filha seria a mesma coisa.
Encontre-a em algum desfile de moda e sua mãe a reconhecerá imediatamente e ficará orgulhosa dela. E agora o dia finalmente chegou. Hoje, nem mesmo o descontentamento da madrasta ao acompanhá-la até o ônibus conseguiu estragar o clima. Emma colocou a enteada no que ela achava ser o melhor assento, certificando-se de que a velha mala de couro marrom estivesse bem apertada entre os assentos. Tudo bem, disse ela com severidade, olhando com tristeza para algum lugar pela janela. Você escreveu sobre como se adaptar. De repente, a madrasta se inclinou bruscamente e deu um beijo desajeitado na bochecha da enteada. Então, como se estivesse assustada, ela também se afastou abruptamente e desceu do ônibus. Mary viu pela janela rápida retirada de suas costas. Afinal, ela é boa, pensou a garota de repente, mas não sua mãe. Mais uma vez, Mary examinou a lista do começo ao fim. Seu sobrenome não estava lá. O que não entrou? Perguntou com simpatia uma garota ruiva, baixa e magra, com óculos engraçados. Foi só um erro, disse Mary com confiança. Tenho certeza de que entrei. A garota ruiva encolheu os ombros. Se você tem certeza, vá falar com o reitor, ele tem todas as listas. Se quiser, eu a acompanho até lá. Mary assentiu com a cabeça. Enquanto caminhavam pelo corredor estreito e escuro, ela lhe perguntou, eu a conheço, qual é o seu nome? Teresa, diminutivo de Tess, respondeu ela. E você entrou aqui? Não, mas eu não me registrei aqui. Então o que está fazendo aqui? Eu estava apenas passando por aqui. Está quente lá fora, então pensei em vir e sentar um pouco. É interessante observar os candidatos, como eles estão felizes e tristes, estudando essa lista com tanta esperança que chega a doer. Mary ficou surpresa com essa maneira de passar o tempo, mas decidiu não deixar isso transparecer. Especialmente porque eles estavam se aproximando do escritório do reitor. Vou esperar por você aqui. Mary bateu suavemente na porta. Uma voz abafada veio do outro lado da porta. Entre. Um homem baixo, corpulento, de cabelos grisalhos e óculos estava sentado no escritório. Sim, sem levantar a cabeça, ele perguntou alegremente. Sobre qual assunto? Estou falando da matrícula. Parece que se esqueceram de me colocar na lista dos aprovados nos exames. O reitor levantou a cabeça e olhou para a garota com surpresa. Sobrenome, primeiro nome. Marianne Simpson, respondeu Mary. Só um momento. Ele puxou uma pilha grossa de folhas com 3 membros, movimentos, folheou-a, encontrou a certa e a leu cuidadosamente do começo ao fim, franziu a testa e olhou para Mary. Não há engano. Mary Simpson. Você não chegou nem perto de passar. Tente novamente no próximo ano, mas se prepare adequadamente. Está bem? Mary acenou com a cabeça e saiu do escritório. Tess, como prometido, estava esperando por ela no corredor, olhando com interesse para o estande com a história do departamento. E então, ela perguntou. Resolvido, Mary assentiu, sentindo as lágrimas chegarem aos olhos. Resolvido. Eu não entrei. Oh, cara, sinto muito. Não se preocupe, com certeza você entrará no próximo ano. Minha irmã mais velha também entrou em Harvard apenas pela 2ª vez. Nada, ela se formou com sucesso. Tess sorriu. Ótimo. Tudo bem, vamos sair daqui. Lá fora, por acaso, estava especialmente agradável. O sol brilhava deslumbrantemente e os pássaros cantavam. As flores no canteiro do lado de fora da universidade enchiam o ar com uma fragrância deliciosamente doce. Era como se ninguém no mundo se importasse com o fato de seus sonhos terem acabado de ser destruídos. Para onde vocês estão indo? Perguntou Teresa. Talvez devêssemos ir para um lado? Na verdade, eu tomaria um café agora mesmo e faria um pequeno lanche. O que você acha da oferta? Tenho que ir para a estação de trem, disse Mary e apertou levemente a mão em que segurava a mala. Eu não sou daqui, vim da aldeia. Oh, como? Teresa olhou para ela pensativa.
como se estivesse refletindo sobre algo. Por fim, ela perguntou: "Você quer voltar para casa, para o vilarejo?" "Não." "Então vamos tomar um café. Resolveremos isso mais tarde." Eles caminharam até o pequeno carro vermelho, jogando a mala no porta-malas. Disse Teresa: "Vai ser estranho tomar café com ela." Elas pediram café sem sair do carro, apenas dirigiram até uma vitrine. Teresa ditou o pedido e quase imediatamente uma moça sorridente e uniformizada lhes entregou tudo. Mary nem sabia que isso era possível. "Delicioso", disse ela, provando o café. "Obrigada pela guloseima." "De nada." Qual era o seu plano para o caso de não conseguir entrar de qualquer maneira? Mary suspirou e baixou os olhos. "Eu não tinha esse plano." "Nossa, você é mesmo uma garota do interior tão ingênua? O que você vai acabar se tornando?" Mary colocou o copo de papel no porta-copos e abriu a porta do carro. "Obrigado pelo café, vou me retirar." Thaís riu e segurou a mão dela. "Tudo bem, me desculpe. Não disse aquilo para ferir seus sentimentos. É que, bem, na verdade, a vida é imprevisível. Você precisa estar preparado para tudo." A ingênua garota do interior suspirou e voltou a se sentar. "Eu não quero voltar para a vila, Thaís. Mas não tenho nenhuma outra opção. Pensei em estudar, morar em um dormitório e conseguir uma bolsa de estudos. Depois, arrumar um emprego. Bem, você pode ficar na minha casa, conseguir um emprego e se preparar para a faculdade." Mary olhou para ela com incredulidade. "Por que você faria isso?" A garota encolheu os ombros magros e pálidos, cobertos de sardas. "Por que não?" Depois dessas palavras, ela ligou o carro e levou Mary até sua casa. Ela morava em um grande apartamento de 2 quartos no primeiro andar de um antigo prédio de 9 andares. Ele deve ter sido reformado há cerca de 20 anos. Mas, assim que Mary entrou, sentiu imediatamente uma espécie de atmosfera aconchegante. Era óbvio que Thaís havia crescido aqui, e tudo era igual ao que era quando ela era criança. No primeiro cômodo havia um piano, sobre o qual havia pilhas de partituras amareladas. Ao lado dele havia uma cadeira velha, estofada em couro marrom rachado, cuja perna giratória rangia a cada movimento. Em frente ao instrumento, contra a parede, havia um sofá velho e um pouco desgastado, e acima dele havia estantes com alguns porta-retratos intercalados com livros velhos com páginas amareladas. "Seus pais?" perguntou Mary. Thaís acenou com a cabeça. "Por que o papai está usando um terno tão estranho?" "É ele como Boris Godunov. Ator, cantor de ópera." "Uau, isso é ótimo." "Quem é a mamãe?" "Um diplomata. Assim como a irmã mais velha." "Uau!" Thaís deu de ombros. "Vamos continuar procurando." "Vamos lá." O segundo cômodo era o quarto dos meus pais. Havia uma cama grande, um armário de madeira alto, na altura do teto, e prateleiras com muitas bonecas. "Minha mãe o trazia de todas as viagens", disse Thaís. Mary se lembrou de que só tinha tido 2 bonecas quando criança. A primeira era uma boneca careca de borracha que ela achava que sua mãe havia comprado para ela. A segunda era uma Barbie que sua madrasta havia lhe dado na véspera de Ano Novo. "Acho que você vai ficar no terceiro quarto", disse Thaís, pensativo. "É mais ou menos o meu quarto de hóspedes." O terceiro quarto tinha um sofá dobrável, uma cômoda larga e escura e uma televisão. Quase todo o restante do espaço era ocupado por uma escrivaninha e uma cadeira. "Obrigada", disse Mary e colocou a mala no chão. "Certo, não vamos desfazer as malas ainda. As toalhas e a roupa de cama estão na cômoda, portanto, fique à vontade para pegá-las. O banheiro e o lavabo ficam à direita da porta da frente. Descanse um pouco. Talvez você precise dormir ou apenas se deitar. Vou fazer minhas próprias coisas. Vamos sair com os rapazes hoje à noite." Mary nunca havia estado em uma casa de campo, especialmente uma tão grande e bonita.
A enorme casa de tijolos de 3 andares estava cheia de rapazes e moças alegres, a maioria dos quais parecia estar muito bêbada e barulhenta para a garota. Tei sentiu que pertencia àquela companhia. Ela apresentou Mary a todos, apresentando-a como sua nova amiga e futura designer de roupas. Mary sorriu timidamente e desejou poder cair no chão. Ela não se lembrava de ninguém, todos os rostos alegres pareciam igualmente estranhos. Sem pensar, pegou o copo plástico de vinho na mão e deu um passo para o lado. Então, viu a porta dos fundos do pátio aberta e entrou por ela. Estava muito mais calmo lá fora. Claro, havia um casal se abraçando em um banco perto da varanda, mas não parecia haver mais ninguém nos fundos do jardim, onde um gazebo branco ficava entre as árvores. Foi para lá que Mary foi. Ela se sentou em um banco, colocou sua taça de vinho na grade e fechou os olhos. Por que uma fada tão triste está sozinha? Veio uma agradável voz masculina diretamente acima dela. Mary abriu os olhos e viu um homem alto e de boa aparência. Philip. Mary. Prazer em conhecê-la. Então, por que sente minha falta? Não conheço ninguém lá. E todo mundo bebeu muito. Philip ergueu as sobrancelhas e coçou a nuca. Estou sóbrio e acabamos de nos conhecer. Ele se sentou ao meu lado. É bonito aqui. Sim, é lindo, concordou Mary. Os olhos de Philip pareciam perfeitamente sóbrios. Eles também eram grandes e escuros, e olhavam para Mary com tanta atenção que ela sentiu calor e frio ao mesmo tempo. Ela desejou que ele fosse embora ou, alternativamente, que ficasse aqui com ela até de manhã. Bem, levante-se, você vai se atrasar para o trabalho. Mary bateu insistentemente na porta de sua amiga. Ninguém atendeu. Suspirando, a garota abriu a porta e entrou. Tess estava dormindo docemente, coberta com um cobertor, com apenas o calcanhar esquerdo saindo por baixo. Mary lhe fez cócegas. Ela deu um grito e jogou o cobertor no chão. Acordada, declarou Mary com satisfação. Sua amiga se sentou na cama e esfregou os olhos com tristeza. Como você conseguiu tanta força, Mary? Soube que você voltou pouco antes do amanhecer. Eu estava com Philip. Você já não teve o suficiente dele por um mês? Mary sorriu envergonhada. E você está lendo até de manhã de novo? Tess estendeu a mão. Sim, Alex me deu seu novo romance para revisar. Ainda é um rascunho, mas é divertido. Tudo bem, vamos tomar o café da manhã. Eu o deixo no trabalho. Vá se lavar, disse Mary. Eu farei o café da manhã. Ele estará na mesa em 1 minuto. Na cozinha, Tess perguntou. Você não se arrepende de trabalhar como zelador? Diga-me, vou encontrar algo mais adequado para você em minha casa. Mary balançou a cabeça. Não, eu gosto de tudo. E há muito a aprender. Você sabe, não é só esfregar o chão, disse Mary, com os ombros erguidos e a cabeça erguida. Eu também lavo janelas e levo o lixo para fora, acrescentou Mary com um sorriso. E, falando sério, continuou a orgulhosa faxineira, há muito que aprender com Aleia. Mesmo só de ouvi-la gritar com seus assistentes. Bem, já que é assim, não vou interferir em seu processo de aprendizagem. Quando Mary acordou no apartamento de sua nova amiga depois de passar um fim de semana no chalé, ela percebeu que precisava procurar um emprego imediatamente. Embora Teresa tenha dito que ela não precisava pagar pela moradia, ela ainda precisava de dinheiro para alimentação, transporte e tudo mais. E Mary não estava acostumada a viver por conta própria. Mas para onde levariam uma jovem sem educação e sem registro de residência? Por alguma razão, naquele momento, Mary se lembrou das palavras de sua madrasta, que certa vez havia dito ao filho Shepka, que mal havia terminado a escola e agora não sabia onde trabalhar. O trabalho é como cogumelos. Está sempre e em toda parte cheio. Se você quiser encontrar um emprego, vá para a rua e dê uma olhada. Foi o que Mary fez. Ela caminhou por 2 horas, explorando a cidade,
admirando os prédios altos e os grandes parques verdes. Quando estava cansada e foi para casa, seus olhos se depararam com um pequeno anúncio: precisa-se de faxineira em tempo integral na casa de moda de Cassandra Cheveleva. Mary foi até o endereço indicado. A placa Cassandra Cheveleva's Fashion House era visível de longe, e letras enormes, elegantes, brancas e brilhantes em um fundo preto. Uma alta varanda de mármore branco levava, através de portas transparentes, a uma sala com um teto no qual Mary podia ver pinturas inteiras, em flores e nuvens, anjos, guerreiros a cavalo. Como uma igreja, pensou ela. Ela queria olhar mais de perto, mas sentiu-se tonta e baixou o olhar. Moça, quem você veio ver? Disse uma voz feminina aguda. Uma mulher esbelta com uma blusa branca arejada e uma saia preta muito justa se aproximou dela. Olá, disse Mary. Estou aqui por anúncio. Está precisando de faxineiros? Procurado, veio uma voz seca de algum lugar no fundo da sala. Só que temos requisitos muito rigorosos. Nem todo mundo pode fazer isso. A mulher fez um gesto para que Mary seguisse. Philip a levou a um lugar novo todos os dias. Durante aquele mês, ela visitou o deck de observação e admirou a cidade noturna, andou a cavalo, acariciou golfinhos no Dolphinarium e caminhou pelos jardins botânicos. Mary percebeu que estava apaixonada em uma semana. É verdade que Philip nunca havia lhe dito nada sobre amor, mas ela podia ver que ele sentia o mesmo que ela. Parecia que todos esses anos de vida no vilarejo com uma madrasta rígida e um pai frio, na pobreza e sem amor, tinham acabado. Tudo ia ficar bem em sua vida agora. Além do trabalho e das reuniões com Philip, Mary estava se preparando arduamente para a admissão. Ela estudou todos os livros didáticos que conseguiu colocar em suas mãos. Um dia, ela se aproximou de Alice com cautela e timidamente disse que gostaria de aprender mais sobre moda e estilo. Siga-me, disse o assistente, despreocupado, e levou Mary para uma sala empoeirada nos fundos. Havia montanhas de pastas, revistas e desenhos. Esses são, pode-se dizer, os arquivos de nossa casa de moda, explicou ela. Estude-os, memorize-os. Alguns deles têm até as anotações de Cassandra. Obrigada, disse Mary timidamente. Você está fazendo um bom trabalho. Há muito tempo não temos uma faxineira por mais de 3 semanas. E vejo que você está captando cada palavra que ela diz. É a coisa certa a fazer. Mary decidiu confessar: quero me tornar uma estilista, uma designer de roupas. Mas não passei no exame do instituto. Quero tentar no ano que vem. Alice examinou criticamente da cabeça aos pés, e de repente, Mary se sentiu desconfortável com sua longa trança, que ela havia trançado para não atrapalhar o cabelo, e com seu vestido e sapatos velhos e simples. Você deveria comprar um uniforme, disse Alice, pensativa. Não tive tempo de fazer isso. E quanto aos seus planos, e o que posso dizer? Há muito trabalho a ser feito, portanto, se você quiser, não perca tempo, aprenda tudo desde o básico. Quais tecidos estão disponíveis, como são chamados os itens de vestuário, a história da moda. E depois vá para nossos arquivos. Obrigada, repetiu Mary. Alice acenou com a cabeça e saiu. No final das contas, Mary nunca havia se sentido tão feliz. Além disso, amanhã era um dia de folga. Philip havia prometido buscá-la à noite e fazer-lhe uma surpresa. Ela não estava com vontade de se levantar de manhã. Tinha sido um mês agitado, e ela não queria perder a oportunidade de ficar deitada na cama o tempo que quisesse. Ela nunca tinha tido isso em casa. Sua madrasta sempre acordava ela e a sua vizinha de madrugada e aparecia com um trabalho. Mary ainda se lembra do dia anterior ao seu aniversário, quando passou a manhã inteira fazendo bolinhos de massa. A ideia de mudar de casa lhe dava náuseas. Ela abriu os olhos, se espreguiçou e o sono finalmente a deixou. E uma sensação desagradável, originada em algum lugar do estômago, subiu pelo esôfago. Mary deu um pulo e correu para o banheiro. Tess. Ela disse indignada para a amiga, entrando na cozinha. Posso sentir pelo cheiro do cômodo que esses ovos estão estragados.
Por que os está comendo? Taisia levantou os olhos do livro com surpresa, olhou para a amiga, levantou-se, foi até a frigideira e tomou um gole no nariz. Eu os comprei ontem. O que o faz pensar que estão vencidos? Só o cheiro já me deixava enjoada. Mary abriu bem a janela e o ar fresco a fez se sentir melhor. Tess franziu a testa, quando você deveria ficar menstruada? Mary não percebeu imediatamente o que sua amiga queria dizer. Não sei, ela respondeu confusa. Parece que já deveria ter começado. Interessante. Faça um teste e deixe-o na prateleira do meu banheiro. Não sei como fazê-las. Tess suspirou, vamos lá, eu vou lhe contar. Um pouco mais tarde, quando Taisia já havia colocado o café da manhã nos pratos, timidamente o seu próprio em mingau, Mary voltou à cozinha. Positivo. Uau! Não sei o que dizer. Depende se você estava esperando isso ou não. Eu não estava esperando, admitiu Mary com franqueza. Mas estou muito feliz, e acho que Philip também ficará feliz. Ótimo, então. E me apresente a ele, finalmente. Ele virá me buscar hoje à noite. Vou pedir para ele passar aqui. Muito bem, mulher grávida, vamos tomar o café da manhã. Durante todo o dia, Mary andou animada. A notícia era inesperada, mas ela achava que deveria ser assim. Ela precisava contar ao pai e à madrasta. Naquele momento, Mary se lembrou de que ainda não havia escrito para eles, como havia prometido. Eles nem sabem que ela não conseguiu entrar. E provavelmente acham que Mary é uma boa aluna. Ela se sentiu envergonhada. Como poderia ter se esquecido de escrever para eles? Seu pai deve pensar que ela se esqueceu deles. Ou talvez ela tenha fugido como sua mãe. Ela também se lembrou de como Anastasia Valerievna havia lhe dado um beijo de despedida e pedido que ela escrevesse. Está bem? Pelo menos agora ela tinha uma história para contar. Ela tinha um emprego e estava se preparando ativamente para a faculdade. Ela tem um noivo, vai ter um bebê. Felipe chegou atrasado esta noite. Ele deveria tê-la buscado há meia hora. Ligue para ele, disse Tess, e se o carro dele quebrar ou acontecer alguma outra coisa? Não tenho o número de telefone dele, disse Mary. Como é isso? Não sei, de alguma forma não sabia. Nós nos víamos quase todos os dias e combinávamos com antecedência quando nos encontraríamos na próxima vez. E nós dois estamos no trabalho durante o dia, então não temos tempo para conversar. Tess franziu a testa. E onde ele trabalha, você sabe? Não. E o sobrenome? Não, de alguma forma eu não perguntei. Ok. Tess se aproximou de sua amiga e a abraçou. Vamos esperar até amanhã. Se ele não aparecer, vamos até a casa dele. Mary andou de um lado para o outro na sala. Tess, e se algo acontecesse com ele? Mary, bem, o que poderia ter acontecido com ele? Mesmo que tenha acontecido, você não saberá. Então, esperamos até amanhã e vamos embora. Naquela noite, ela quase não dormiu. Imagens de Felipe sofrendo um acidente, sendo atacado por valentões ou do rompimento da corda do elevador em que ele estava entrando vieram à sua mente. Ela dormiu por algumas horas e acordou cedo, sentindo-se completamente arrasada. Tess, ela bateu gentilmente na porta do quarto da amiga. Mary, domingo, era 800 horas. Vamos dormir pelo menos mais uma hora. Vamos embora, por favor. Não aguento mais isso. Ok. Tess se espreguiçou sonolenta e olhou atentamente para sua amiga preocupada. Não se pode dizer não a uma mulher grávida. Ninguém abriu a porta para ele. Mary estava nervosa. Ela já estava batendo desesperadamente na porta, com as palmas das mãos batendo. Ela não tinha tirado o dedo do botão da campainha por provavelmente 5 minutos antes disso. Tess estava por perto, cada vez mais sombrio. Provavelmente deveríamos chamar a polícia, disse Mary. E se ele estiver deitado no chão, inconsciente?
Bem, sim, disse Taze em um tom estranho e incolor. Naquele momento, a porta do apartamento do outro lado do corredor se abriu. Por que todo esse barulho de manhã cedo? Uma mulher sonolenta de 40 e poucos anos, usando um roupão, perguntou infeliz. Sinto muito, Mary se virou para ela. É que o cara que mora aqui não atende a porta. Estamos preocupados que algo tenha acontecido com ele. Por que você está procurando por ele aqui? Perguntou o vizinho, ainda mais infeliz. Ele se mudou ontem, respondeu ela. Mudou-se como? Perguntou Taze. Pediram um carro em silêncio. Eles carregaram algumas coisas a noite toda. Depois, ele mesmo saiu com as malas. Não era o apartamento dele? Taze esclareceu. Não, claro que não. Estou filmando há mais ou menos um ano. Entendo, disse Taze, obrigada, vamos embora. Ela pegou Mary firmemente pelo cotovelo e a levou em direção ao elevador. A colega de quarto cantarolou e fechou a porta. Não estou entendendo nada, disse Mary quando estavam a caminho de casa. Como ele pôde ir embora assim, sem dizer uma palavra? Taze enrugou o nariz e agarrou o volante com mais força ainda. Mary, sinto muito ter que dizer isso a você, mas acho que não há nada de errado com Philip. Ele só estava usando você enquanto era conveniente para ele. Agora, aparentemente, ele está se dedicando a outros negócios e mulheres. Como você pode dizer isso sobre ele? Abruptamente, Mary girou o volante e freou. Ela se virou para a amiga e olhou para ela. Mary, acorde. Você acha que é normal sair com alguém por um mês e não saber nada sobre essa pessoa? Nem sobrenome, nem local de trabalho, nem número de telefone? Você acha que isso aconteceu por acaso? Mary ficou em silêncio. Taze viu que as lágrimas estavam escorrendo pelo rosto dela. De alguma forma, toda a raiva desapareceu de uma só vez. Sinto muito, querida, disse ela. Não tive a intenção de machucá-la. Só não posso permitir que você viva em uma ilusão e dê desculpas para ele. As lágrimas rolaram como se estivessem sozinhas. Minha mente estava vazia. Estranhamente, Mary não sentiu dor naquele momento. Pelo contrário, tudo dentro dela parecia congelado. Cara, eu queria estar trabalhando e poder ir com você, suspirou Taze. Isso vai dizer o sexo do bebê hoje, não é? Disse Mary, tentando abotoar seu longo e apertado paletó. E não se preocupe com o ultrassom, estou me sentindo muito bem e é apenas uma viagem de ônibus de 4 paradas do trabalho. A propósito, o que a Griff achou de sua gravidez? Mary suspirou. Cassandra ainda não sabe. Ela não vê nada além de roupas, eu acho. E ela certamente não estará olhando para uma faxineira. Alice, por outro lado, está adivinhando. Mesmo que eu tenha aumentado meu uniforme e esteja menos visível. Ela está me olhando de forma estranha. Acho que vou conseguir esconder isso por um mês ou 2, e depois não dá mais. Tenho medo de que eles me demitam se descobrirem. Isso é ilegal. Portanto, não se preocupe, se eles tentarem, mandarei a inspeção do trabalho atrás deles. Na verdade, eu lhe disse para ficar comigo o tempo que quiser, mesmo quando não estiver trabalhando. Você não vai voltar para o país. Você escreveu para seus pais? Só disse a eles que não entrei e consegui um emprego. E daí? Eles estão brigando, ligando de volta? Estranhamente, não, sorriu Masha. Na verdade, minha madrasta respondeu à carta. Não sei o que meu pai disse, mas ela escreveu que eu sou boa e com certeza vou me matricular no próximo ano. Isso até me assusta, para ser sincera. Bem, ela deve ter sentido sua falta e comparou como viver sem a ajuda de uma segunda mulher em casa. Nós deveríamos ir vê-los, mas mais tarde. Ok, estou indo para o trabalho, vamos nos ver hoje à noite. Parece que Cassandra havia notado uma mudança na aparência de sua funcionária hoje, afinal entendi, Mary. Aqui está a versão corrigida.
Embora Mary tenha tentado dar as costas, quando o dia de trabalho terminou, ela a chamou em seu escritório. Ela vai me demitir? Pensou Mary, enxugando o suor das palmas das mãos que haviam perdido a confiança. Definitivamente, ela vai demiti-la. Cassandra estava fumando, como de costume, e olhando para os esboços que estavam sobre a mesa à sua frente. Sente-se, disse ela, apontando para a cadeira ao seu lado. Mary se sentou, tentando contrair o estômago o máximo possível, que, é claro, não era mais retrátil. Esta ou esta? Perguntou Cassandra Semyonovna, segurando duas fotografias para a vitrine. Sim, no centro estará. Mary apontou com confiança para a fotografia da esquerda. Porque ela parece mais brilhante. A segunda imagem parece casual. E esta apenas reflete a coleção em que você está trabalhando. Mary fez uma segunda pausa, mais lenta, mas ainda assim acrescentou. E também acho que ela cria uma espécie de clima de ano novo. As pessoas vão olhar para ela e pensar imediatamente que as festas de fim de ano estão chegando, disse Cassandra, pensativa, olhando para a foto mais uma vez. Nada mal. A propósito, eu o chamei por um motivo, disse Cassandra. Você não quer passar para um cargo de assistente júnior no futuro? Mary olhou para sua chefe com surpresa. Aquele parecia completamente sério. Eu quero. Ótimo. Não se surpreenda. Alice falou sobre seus planos para o mundo da moda. Eu também não sou cego. Posso ver que você não está perdendo uma palavra. Você está pressionando a barriga no chão e está esfregando bastante. Então você sabe, querida? Cassandra suspirou. Estou velha, é claro, mas ainda não estou cega. Você não vai me demitir? Perguntou Mary com cautela. Você ao menos ouviu o que eu lhe disse. Sim, e mais é isso, saia daqui, trabalhe enquanto pode. Cassandra abriu abruptamente a pasta de esboços e cravou os olhos nela. Mary já sabia que era melhor não se aproximar de seu chefe em momentos como esse. Ela se levantou com cuidado, sussurrou obrigada e saiu. O ônibus já havia partido há muito tempo. Mary andava de um pé para o outro para se aquecer. A única outra pessoa no ponto de ônibus era uma senhora idosa. Embora Mary não gostasse de ficar olhando para estranhos, essa mulher chamava a atenção. Ela usava um longo casaco de lã xadrez vermelho e em seus braços estava um grande gato preto, observando Mary atentamente com seus grandes olhos verdes. Finalmente, o ônibus parou, e Mary e a senhora entraram nele. Pagamento. Na entrada, o motorista gritou com tanta força que a garota quase deixou cair a bolsa. Ela pagou, entrou e sentou-se no primeiro assento vazio do ônibus. A mulher idosa parou no corredor, pegou o gato e começou a procurar algo em uma pequena bolsa preta bordada com miçangas. E aí? O motorista perguntou com impaciência. Só um minuto, respondeu a senhora educadamente. Há uma moeda de 1 centavo empilhada em algum lugar. O forro deve ter estourado. O motorista desafiadoramente suspirou ruidosamente. A idosa vasculhou a bolsa com mais afinco ainda. O gato bufou infeliz. Pegue, disse Mary, estendendo dinheiro para o motorista. Ele cantarolou, mas não disse nada. A garota voltou ao seu lugar. A senhora idosa sentou-se ao lado dele. Obrigado, meu bom homem. Você pode me dizer quando a fábrica para? Eu desço na policlínica mais adiante, um pouco antes dela, eu diria, respondeu Mary. Você vai fazer um ultrassom? Perguntou a senhora idosa. Como você adivinhou? A mulher sorriu, acariciou o gato e apontou para a barriga de Mary com os olhos. Estômago. Não é complicado. Quase ninguém percebe ainda. É um pouco curto. Especialmente em um paletó, mas tem um olho experiente. Posso lhe dizer outra coisa interessante? De repente, o gato preto se levantou e subiu do colo da idosa para o colo de Mary. Isso é um bom sinal, disse sua senhoria. O Tom não costuma se aproximar de estranhos. Ele gostou de você? Mary acariciou o gato.
Seu pelo era quente, quase escaldante. O que você queria me dizer? A senhora sorriu, fechou os olhos, e de repente, começou a se balançar levemente para frente e para trás. Você também foi uma criança acidental, mas trouxe muita alegria com seu nascimento. Você encontrará sua mãe mais 2 vezes. A primeira vez é difícil, mas depois será para valer. O caminho que você escolheu agora é o certo. Siga-o e dê à sua filha o nome de Christian. Não volte para o passado, olhe para o futuro. A voz da senhora idosa era tão cantante, suave e tranquila, como se tivesse colocado Mary em uma espécie de transe. É claro, vamos continuar com Mary. Mary pensou sobre isso, lembrando-se de cada detalhe da conversa com a velha. Sua aparência, o que exatamente ela havia dito. As palavras filha de Christian soavam especiais. O nome de seu pai realmente era Christian, e ninguém além da família poderia saber disso. Portanto, a senhora sabia mais sobre Mary do que apenas o que podia ser visto por fora. Ela se levantou do sofá e foi até a janela, tentando acalmar a onda de emoção que a dominava. Era como se alguma força desconhecida estivesse lhe dizendo que tudo o que havia acontecido ultimamente não era acidental. Toda a cadeia de eventos, desde a mudança para a cidade, o trabalho em uma grife de moda, o encontro com Philip, finalmente, o encontro inesperado com uma mulher idosa com um gato preto. Bateram à porta e Mary estremeceu, tirando-a de seus pensamentos. Ela foi até a porta e a abriu. Tess estava na soleira da porta. Oi, Mary. Como foi o ultrassom? Perguntou Tess, entrando e tirando a jaqueta. Olá. Olá. Está tudo bem. O médico disse que o feto estava se desenvolvendo perfeitamente e que todos os sinais vitais estavam normais. E também. Mary hesitou, sem saber como começar a história sobre o encontro no ônibus. O que mais? Perguntou Tess com interesse. É uma menina, disse Mary, sorrindo. Oh, parabéns! Tess abraçou Mary. Está pensando no nome que vai dar a ela? Mary suspirou e decidiu contar a história como ela era. Sabe, conheci uma senhora idosa estranha no ponto de ônibus. Ela tinha uma aparência incomum, um longo casaco xadrez vermelho e um grande gato preto nos braços. E ela me disse algo que realmente me surpreendeu. Tess olhou para Mary com curiosidade e um pouco de descrença. E o que ela disse? Ela me chamou de filha de Bogdan e me disse para chamar minha filha por esse nome. Tess ficou em silêncio, digerindo o que tinha ouvido. Isso parece estranho. Mas, por outro lado, talvez seja um sinal. Quero dizer, você não conhece muitas pessoas assim. Sim, concordou Mary. Mas isso não é tudo. Ela também me disse para não voltar ao passado e olhar para o futuro. Tess suspirou. Bem, Mary, talvez isso seja realmente um sinal. Mas o importante é que você se sinta bem e tenha fé em seu futuro. Você ficará bem, tenho certeza. Mary sorriu e abraçou a amiga. Obrigado, Tess. Eu também penso assim. E dê um nome a ela. Christiana. É lindo. Toda vez que Mary pensava em Philip, seu coração se apertava dolorosamente. Ela costumava levar a mão ao estômago. Ela não admitiria isso para Tess, mas em algum lugar no fundo de seu coração ela ainda tinha esperança de que Philip voltasse. Ela até sonhou com ele algumas vezes. Ela acordava e o encontrava em sua cama, ou ele ia ao seu trabalho, ou tocava a campainha da porta. A questão era a mesma, e Philip estava dizendo a ela que não era culpa dele ter tido que deixá-la. Agora ele estava de volta, e eles ficariam juntos para sempre. E então Mary sempre acordava sozinha em uma cama grande e vazia. Você encontrará sua mãe mais 2 vezes. A primeira vez é difícil, depois é para valer. Não está claro o que a segunda parte significa, mas é melhor se concentrar na primeira. Ela encontrará sua mãe. De alguma forma, com tudo o que aconteceu, encontrar sua mãe ficou em segundo plano. Talvez seja isso que ela deva fazer agora, ir ver seu pai.
É bem provável que ele conheça os parentes e amigos da mãe, seu antigo local de trabalho ou alguns endereços. É estranho que ela não tenha pensado nisso antes. Sobre o caminho e sobre olhar para o futuro em vez de olhar para o passado, ainda não está muito claro. Mas ela pensaria nisso mais tarde. Mary teve uma sensação estranha quando o ônibus chegou à sua aldeia natal. Ao mesmo tempo, ela se sentia como se nunca tivesse saído daqui e como se nunca tivesse estado aqui. Aquelas pequenas e velhas casas de madeira cheiravam alegremente a fumaça de suas chaminés. Cachorros peludos latiam para o ônibus. Mulheres com xales quentes e homens com chapéus de pele pareciam próximos e distantes ao mesmo tempo. Era como se Mary tivesse visto tudo isso há muito tempo, em uma vida passada. Ela caminhou por ruas conhecidas e se sentiu como uma filha que havia retornado à sua terra natal após anos de peregrinação e dificuldades. Mas quando ela viu a casa, percebeu o quanto havia mudado em 6 meses. Ao entrar no quintal, Mary notou que o portão agora estava pintado de azul brilhante e que havia um novo canteiro de flores ao lado da casa. Ela sorriu, pensando que aquilo devia ter sido obra de sua madrasta. Anastasia Valerievna apareceu na soleira da porta. "Mary!" exclamou ela, correndo ao seu encontro. "Como estou feliz em vê-la!" "Olá, Emily." Mary sorriu, sentindo um calor no peito com essa recepção sincera. "Já faz muito tempo." "Entre rápido, vou pegar um chá." Ela abraçou Mary e a conduziu para dentro da casa. "Você está tão crescida agora, tão linda." A casa cheirava a tortas e a algo mais, nativo e familiar. "Onde está o papai?" perguntou Mary, olhando em volta. "Em uma viagem de pesca, mas ele voltará em breve." "Vamos, diga-me como está indo. Como vai a vida? Como vai o trabalho?" "Está tudo bem," respondeu Mary, despindo-se e sentando-se à mesa. "Consegui um emprego em uma grife de moda. Vou ter um bebê, uma menina." Emily congelou, depois se sentou ao lado de Mary e pegou sua mão. "Isso é maravilhoso, querida. Estou muito feliz por você. Você sabe que sempre apoiaremos. Muito bem, aqui vamos nós." Ela saiu daqui como uma garotinha, a colegial de ontem, e voltou como uma futura mãe. Mary está aqui." Veio a voz do meio-irmão. Jack estava cortando lenha. Quando a viu, largou o machado ali mesmo, sobre a tora, e correu até ela. Enorme, com as bochechas coradas e os cabelos grudados na testa, ele correu até a irmã, abraçou-a com força, levantou-a e a girou. "Jack, me solte." Mary riu. "É muito bom ver você também. Seus pais estão em casa?" "Em casa." "Vamos lá." Eles entraram na casa. Jack colocou seu enorme braço em volta do ombro dela e não quis soltá-la durante todo o caminho. Mary pensou de repente que nunca havia escrito para ele e sentiu-se envergonhada. Seu meio-irmão sempre a tratou como uma irmã. Em casa, ela viu sua madrasta primeiro. Ela estava em pé na mesa coberta de farinha, cozinhando como sempre. Seu pai estava fora de vista, provavelmente sentado em frente à televisão. Mary está aqui." Emily virou a cabeça e arfou. Por um momento, Mary teve a impressão de que a madrasta estava satisfeita com ela, e até pareceu estender os braços para abraçar a enteada. Mas depois de um segundo, como se tivesse recuperado seu impulso, ela colocou as mãos ao lado do corpo e disse com raiva: "Bem, veja quem está aqui. Ela está aqui há 6 meses sem sonhar, e agora apareceu como uma bola de neve em plena luz do dia, sem avisar." A madrasta respirou ruidosamente, como se estivesse ganhando ar, e continuou: "Entre, tire a roupa. Por que está aí parado como se tivesse vindo aqui pela primeira vez? Venha para o fogão rapidamente, você está congelando. Seu nariz está branco. Jack, faça um chá de framboesa para ela." Meu pai apareceu na cozinha. Ele enxugou os olhos em confusão e não percebeu imediatamente o motivo da agitação. Quando viu sua filha, ele nem sequer sorriu. "Oi, papai."
disse Mary e o abraçou. Seu pai cantarolava estranhamente mal a tocava com as mãos. Fique em seu quarto por um tempo, disse Emily. Jantaremos em breve. Mary, seu pai e seu irmão foram até o saguão. Muito bem, vamos continuar. Christian aumentou o som da TV e voltou a assistir ao seu programa favorito. Jack perguntou: Como está indo seu trabalho? Estou me saindo muito bem. Eles até me prometeram uma promoção. Agora serei um oficial de sistemas júnior. Você é muito bom. Isso é ótimo. Como está se saindo? O irmão deu de ombros. Estou bem. Estou em casa por enquanto. Depois do ano novo, vou fazer um turno no norte. Por quanto tempo? Por 3 meses, meu irmão parecia satisfeito. Mamãe está preocupada, disse ele. Parece que você também não está feliz. Mas estou feliz, vou ganhar dinheiro e finalmente conhecer o mundo. De repente, Mary percebeu que Jack provavelmente nunca havia se afastado da aldeia. Mary decidiu revelar sua gravidez no dia seguinte, especialmente porque sua madrasta havia olhado desconfiada para sua barriga no dia anterior. Cada membro da família reagiu de forma diferente à notícia. Jack se alegrou com o fato de que seria tio. A madrasta abriu a boca e disse: Oh, pelo amor de Deus, eu sabia. Seu pai simplesmente se levantou e saiu. Jack acenou tranquilizadoramente para Mary e seguiu o padrasto. Está tudo bem, disse Emily. Ele vai se recuperar. Ele está um pouco abalado no momento, é claro. De repente, Mary percebeu que deveria aproveitar o efeito da notícia e conversar com a madrasta. Emily, ela começou timidamente. Seu pai já lhe contou sobre sua mãe? A madrasta olhou para ela com tristeza, franziu a testa, mas respondeu: Sim. Quando começamos a sair juntos. Por favor, conte-me tudo o que sabe. Ele nunca vai me contar, e eu sou adulta e tenho o direito de saber. Ela tem direito, resmungou Emily. Mas então ela olhou para sua barriga e suspirou. Vamos lá, você vai ser mãe em breve. Não deveria ter que carregar o peso de sua própria mãe por tantos anos. Mary sentiu seu coração disparar freneticamente. Será que ela estava prestes a descobrir o que havia acontecido com sua mãe? Emily começou. Eu realmente não sei todos os detalhes. Christian me contou uma vez, depois de ter bebido um pouco demais. Vamos continuar? Sim, e isso foi há muito tempo. De qualquer forma, eles se conheceram quando seu pai veio à cidade para fazer um curso de motorista. Ele pareceu gostar de sua mãe logo de cara. Christian disse que não entendia por que ela se sentia atraída por ele. Era óbvio que a moça era de uma família rica. Lembro que havia uma história estranha. Ela havia brigado com os pais, ou eles haviam se mudado ou morrido. De qualquer forma, ela e Christian se deram muito bem rapidamente. Quando ele passou nos exames e estava prestes a ir embora, ela de repente o pediu em casamento, dizendo: Quero morar com você e quero morar no campo. Mary ficou surpresa. Por alguma razão, ela sempre pensou que seu pai havia enganado sua mãe para que ela viesse ao vilarejo. Então, descobriu-se que a noiva estava grávida. Eles se casaram rapidamente. Então você nasceu. E quando ela partiu, você provavelmente se lembra, você não era tão pequeno. Mary assentiu com a cabeça. Ela se lembrava muito bem disso. E seu pai não havia dito por que ela tinha ido embora. Emily deu de ombros. Tudo o que ele disse foi que rapidamente ficou claro para ele que ela não pertencia a este lugar. No início, Christian esperava que sua esposa se adaptasse à vida no campo. Ele se encarregava de todas as tarefas domésticas e ficava com você sempre que podia. Mas não, sua mãe estava com muita saudade de casa. Era como se nada a agradasse. Nem mesmo eu, disse Mary calmamente. Emily estendeu a mão como se quisesse acariciá-la, mas na metade do caminho retirou a mão.
Christian disse que ela o amava, por isso viveu com ele por tantos anos. Mas ela estava piorando a cada dia. Ele sabia que um dia ela iria embora. Foi isso que aconteceu, explicou Emily. Quero encontrá-la, disse Mary. Deve haver alguns endereços, números de telefone, onde ela morava quando eles se conheceram. E seus pais, meus avós? Eles nunca vieram nos visitar? Não, respondeu o pai. Ele entrou sem ser notado, e as mulheres até estremeceram com o som de sua voz. O pai veio, sentou-se em uma cadeira vazia e começou a contar a história, olhando para a filha distraidamente. Tentei encontrá-la. Naquela época, não havia telefones celulares. O único endereço que eu conhecia era o do seu apartamento, que ela alugou com uma amiga. 8 anos depois, outras pessoas estavam morando lá, e ninguém tinha ouvido falar de sua mãe. Seus pais também nunca a viram. Ela teve uma grande briga com eles e não falava com eles há meses quando a conheci. Nem sei se eles sabiam que tinham uma neta. Acho que enquanto ela morava na vila, não se comunicava com ninguém da cidade. Seus pais parecem ser pessoas muito ricas. Essa é toda a informação que tenho. Quer dizer que não há como encontrá-la? Perguntou Mary. O pai franziu a testa. Se ela quisesse, ela mesma poderia ter vindo aqui depois de todos esses anos. Se não para mim, pelo menos para você. Ou pelo menos enviar um cartão de aniversário. A viagem ao vilarejo deixou Mary com impressões contraditórias. Ela esperava muito encontrar uma pista de como seguir o rastro de sua mãe. E, por mais que ela odiasse admitir, as palavras de seu pai realmente a feriram. Certamente sua mãe poderia tê-la visitado em todos esses anos. E se não a tivesse visitado, ela não queria vê-la. Tudo bem, ela terá sua própria filha em breve. Ela deveria cuidar de mim também, contando-me como foi, perguntou Taisia. Depois de ouvir a longa história de sua amiga, ela suspirou. O que posso dizer? Seu pai provavelmente está certo. Na verdade, você tem muitas outras coisas para fazer agora. Está chegando uma promoção no trabalho. Sim, Mary sorriu, pois a ideia do trabalho era agradável. É claro que ele é chamado apenas de assistente júnior. Na verdade, não haverá quase nenhuma diferença no salário. E o trabalho consistirá principalmente em servir e buscar. Alice também prometeu organizar um exame teórico. Você vai passar, disse ela com confiança. Está tudo bem, todo mundo começa com pouco. Mas você estará um passo mais perto de seu sonho. Você está certo, como sempre. No geral, estou feliz com tudo. Só sinto falta de Philip às vezes. Mary olhou para Taisia, sabendo que ela ficaria infeliz com a menção de um noivo fracassado, mas ela fez uma sugestão repentina. Eu estava pensando que talvez devêssemos perguntar às pessoas que conhecemos que estavam na casa de veraneio quando você o conheceu. Alguém deve tê-lo levado até lá. Devemos conhecer seus amigos íntimos. Talvez seus pais, irmãos? Não, TY. Eu estava pensando a mesma coisa. É como com minha mãe. Se ele quisesse, já teria entrado em contato comigo há muito tempo. Mas vou encontrá-lo e lhe dizer o que vou dizer. Oi, Christian. Seu desgraçado. Aqui está a nossa filha. Não pode ser. A Cristiane é minha filha. Não quero que ele tenha nenhum direito sobre ela. Eu mesmo a criarei. Se ela perguntar quem é o pai dela, eu lhe contarei tudo o que sei, disse Mary. Taisia suspirou. Tudo bem, depende de você. Eu o ajudarei da maneira que puder. Mary achou o exame de Alice muito fácil. Embora a assistente de Cassandra mantivesse uma expressão indiferente em seu rosto, era óbvio que ela estava satisfeita. Por fim, ela levou a garota para o lugar sagrado da casa de moda, o chamado camarim. Na verdade, um salão enorme com inúmeras prateleiras, com roupas, sapatos e acessórios. Lá,
Alice pediu que ela montasse alguns conjuntos para diferentes ocasiões. Mary conseguiu. Bem, parabéns, disse Alice. A propósito, quando será o seu parto? Por volta do início de abril. Bem, não por um tempo ainda. Que bom! Bem a tempo de ser modelo no desfile de primavera da Cassandra. Modelagem? Mary decidiu que tinha ouvido a si mesma. Eu não sou modelo. E já estou com uma barriga enorme. Será exatamente o que você precisa, disse Alice com indiferença. Cassandra está atualmente desenhando uma coleção de maternidade. Ela quer apresentá-la no final do inverno e no início da primavera. E ela quer você como modelo. Oh, uau! Mas eu estou lá dentro. Não é nada complicado. Vamos deixar tudo pronto. Com bastante antecedência. Enquanto isso, aqui está uma lista de suas novas funções. A partir de amanhã, você não será mais um zelador, mas um assistente júnior. Basicamente, você está fazendo o que, digamos, eu ou a Cassandra faríamos. Você terá que preparar roupas, sapatos, coordenar provas, marcar compromissos, certificar-se de que todos os materiais de consumo estejam em quantidades suficientes. E muito mais. Emily continuou a listar suas funções. A propósito, por quanto tempo mais você planeja trabalhar? O máximo que eu puder. Estou me sentindo bem, e o médico disse que estava tudo bem, disse Mary. Oh, isso é ótimo. É claro que, depois de dar à luz, você estará em licença maternidade. Todos nós entendemos isso. Mas lembre-se de que Cassandra não vai esperar 3 anos, ou mesmo 1 ano e meio, acrescentou Emily. Mary percebeu que esse era um assunto sério. Ela já estava se imaginando como assistente júnior e tentando entender o que isso significaria para o seu futuro. Quantas responsabilidades haveria, quanto trabalho a mais haveria e como ela combinaria isso com a paternidade? Por um momento, a ideia de Philip passou por minha mente. Ele poderia ajudar, mas a ideia foi rapidamente descartada. Mary não queria depender dele nem se sentir obrigada. Ela decidiu que encontraria seu próprio caminho, mesmo que não fosse fácil. O novo trabalho não foi fácil, mas Mary conseguiu lidar com a situação. Ela se sentiu útil e valorizada na equipe. E embora a gravidez trouxesse suas próprias dificuldades, ela não reclamou. Afinal de contas, era sua escolha e ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio, e com sua amiga, Mary tentava sair pelo menos uma vez por semana. Não parece estranho para você de alguma forma? Ela perguntou a Taisia. Basicamente, você e eu somos completamente estranhos um para o outro. Nós nos conhecemos por acaso, e agora estou morando em seu apartamento há 6 meses. Tenho um bebê a caminho. É claro que, para mim, você é um anjo que veio do céu e me salvou no momento mais difícil. Sem você, eu estaria sentada na aldeia, ouvindo as palestras da madrasta e de Dave, as vacas. Sempre serei grato a você. Só que às vezes me sinto como um parasita que passou a confiar em um homem bom, que vive às custas de outro. As amigas estavam sentadas em frente à TV assistindo a alguma comédia romântica antiga e tomando sorvete direto de um grande pote de plástico. Você está me enganando, planejando me pegar e me limpar, ou me entregar para o seu apartamento? Perguntou Taisia. Mary olhou para ela com surpresa, sem entender de onde vinham aquelas perguntas tão estranhas. Não, claro que não, respondeu ela. É isso, disse Tace, estou ajudando você porque estou disposto e sou capaz de fazer isso. Lembre-se, uma pessoa só o ajuda se quiser ajudá-lo. Porque sempre temos o direito de dizer não. Mary sentiu uma onda de gratidão por sua amiga. Obrigada, Taisia. Espero que um dia eu possa retribuir da mesma forma. Você já está pagando, respondeu Taisia. Comprando mantimentos e limpando a casa. Não estou nem falando do fato de que você praticamente me livrou de cozinhar. E isso é algo que eu odeio com toda a minha alma. Mas, no futuro, pretendo contar a todos que já morei com uma celebridade do mundo da alta moda.
Mary riu. Nem me fale. E cozinhar é algo que eu gosto de fazer. Também estou pensando no futuro, quando minha filha nascer. Na primeira vez, ficarei em casa, é claro, não sei, 1 mês, 2, 3. A Alice deixou claro que a Cassandra não vai esperar por mim 3 ou até 1 ano e meio depois da licença maternidade. Mary compartilhou com Taisia. Espere, esclareceu a amiga. Pensei que você fosse ganhar experiência com eles durante o verão, até chegar ao instituto. Há um programa de meio período lá. Depois, eu poderia continuar trabalhando na grife. Sim, isso certamente seria o ideal, mas isso sou eu sonhando. Suspirou Masha com tristeza. Ainda não tive a oportunidade de me provar o suficiente para que Cassandra Semyonovna dissesse, e sim, esta é a nossa futura estrela. Eu a manterei em quaisquer condições. Antes de mais nada, Taisia insistiu, não há mal nenhum em sonhar. Especialmente se os sonhos forem apoiados por ações. E os seus estão definitivamente apoiados, continuou Taisia. Pense nisso. 6 meses atrás, você era uma ingênua menina do interior. Mary acenou com a cabeça, concordando com a amiga. E agora você é uma jovem e confiante futura mãe que trabalha na casa mais elegante da cidade. Isso é um grande salto. E, em segundo lugar, no final do inverno você terá algum tipo de desfile. Talvez você possa se mostrar lá, pelo menos como modelo? Você pode estar certo. Se eu puder ser útil. Não para fazer uma coleção de maternidade. Talvez ela me marque, refletiu Mary. Bem, já tenho algumas ideias. Isso é ótimo. Que outras notícias você tem? Não mais. Mas ela mentiu. Mary viu sua mãe ontem. Alice a mandou buscar outra caixa. Parece que era uma bijuteria extremamente cara e exclusiva para uma nova sessão de fotos. Você não é uma garota estúpida, disse Alice. Mas só para limpar sua consciência, se você perder o controle, Cassandra, 3 peles cairão. E não vai parecer que você está grávida. Entendi, assentiu Mary. Mary entrou no elevador, cercada por compradores bem vestidos e boutiques de luxo, e decidiu descer até o primeiro andar. O elevador andou lentamente, parando em cada andar, e ela olhou atentamente para as pessoas que passavam. No 7º andar, um grupo inteiro de moças com sacolas entrou no elevador, e Mary se encostou na parede traseira do elevador para continuar suas observações. De repente, sua atenção foi atraída por uma mulher que saía da boutique. Ela estava acompanhada por 2 guardas e era muito bonita em seu vestido branco claro. O cabelo da mulher era loiro como o de Mary e seus olhos, azuis. De repente, Mary a reconheceu e era sua mãe. O coração de Mary bateu mais forte e ela mal conseguiu segurar a caixa. O elevador passou pela mulher, e Mary sentiu sua mãe se virar e olhar para ela. Por um momento, seus olhares se encontraram e Mary teve certeza de que sua mãe a reconhecera. Mas o elevador se moveu rapidamente, e Mary já estava no primeiro andar com sentimentos contraditórios. Ela não sabia o que fazer. Deveria procurar sua mãe ou era apenas uma coincidência? A ideia de ver sua mãe fez com que Mary sentisse náuseas, e ela correu para a saída da rua, onde poderia respirar um pouco melhor. Do lado de fora, Mary começou a ter dúvidas. Talvez fosse apenas uma coincidência? Afinal de contas, ela só tinha visto a mãe por alguns segundos. Talvez sua mente estivesse apenas pregando peças nela, preenchendo as lacunas em suas memórias. No entanto, o episódio agora estava constantemente em sua mente. Perto do final de janeiro, Mary começou a perceber, pela primeira vez, que estava grávida. Psicologicamente, ela sabia disso, mas seu corpo sentia apenas os movimentos periódicos da filha e todas as coisas que as outras meninas do curso Protec haviam lhe dito. E a fadiga, a fraqueza, não a haviam percebido. Até agora. Afinal, o prazo não era pequeno, ela ficou mais prolongada. Ela não queria mais acordar tão cedo. Era mais difícil estudar. Ela queria se deitar durante o dia. Sim, eu notei isso primeiro, disse sua amiga.
Muito bem, Mary, você precisa se reagrupar, concentrar-se no trabalho e fazer menos tarefas domésticas. Quem vai fazer as tarefas domésticas? Você também está trabalhando o tempo todo? Por que não convidamos Emily para nos visitar por 1 mês ou 2? Conheci minha madrasta quando fui à vila com um amigo para comemorar o Ano Novo. Ela encantou todos os presentes. Jack, ao que parece, literalmente se apaixonou por ela e até lamentou o fato de que em poucos dias teria de sair para um turno. A madrasta estava excepcionalmente animada e amigável com a enteada grávida, demonstrando um carinho e cuidado inesperados. E até mesmo o pai estava um pouco menos triste do que o normal. Emily, disse Mary, tentando imaginar sua madrasta em seu apartamento na cidade. Ela não iria embora. Ela tem uma fazenda lá e seu pai não a deixa ir. Ela não gosta da cidade. E também não gosta de mim. Sua amiga sorriu maliciosamente e desviou o olhar. Mary sabia quando não deveria olhar para ela. Vocês já fizeram um acordo pelas minhas costas? Exclamou ela. Não é exatamente um acordo, disse Ty evasivamente. Mas conversamos sobre isso antes de partirmos. Eu disse a Emily que ela poderia ficar em meu apartamento se quisesse uma folga da vida no campo. Ela concordou, mas estava preocupada com você, a propósito. Sim, eu precisava de ajuda. Mas aceitar isso da minha madrasta, mesmo não havendo outras opções. Tudo bem, deixe-a vir. Lá dentro. A menina já havia se preparado para que a madrasta importunasse com suas repreensões, conselhos não solicitados e argumentos sobre o que Mary estava fazendo de errado e como ela deveria fazer. Mais, para sua surpresa, nas primeiras 2 ou 3 semanas os convidados estavam mais calmos do que água. Sua ajuda, por outro lado, era muito visível. Agora Mary podia se dar ao luxo de acordar 1 hora mais tarde. O café da manhã e o recipiente obrigatório do almoço já estavam esperando por ela na mesa. À noite, ela e Tess voltariam para o apartamento limpo e aconchegante. E também da escada, sentindo o cheiro de tortas caseiras, ou batatas com cogumelos, ou patos assados de acordo com uma receita antiga. Sim, Emily, você não pode sair com você? Disse Mary alegremente para ela no jantar um dia. Não há nada de prejudicial nela, respondeu ele. Como você sabe essas receitas? Mary ficou surpresa. Taisia me mostrou como procurar coisas na internet. Sei que as meninas estão cuidando de sua aparência hoje em dia. E li sobre mulheres grávidas que é ruim para elas ganhar muito peso. Será difícil dar à luz e o bebê será muito afetado. Então, comecei a procurar maneiras de alimentá-lo. Deliciosas e saudáveis. Obrigada, disse Mary com sinceridade. A madrasta parecia envergonhada. Suas bochechas estavam levemente rosadas, e ela afastou a mão habitualmente. O que mais eu deveria fazer aqui o dia todo? Limpar a casa e ir à loja, algumas coisas. É chato ficar sentado o dia todo. Então, estou procurando receitas. A madrasta de repente começou a se abrir com Mary. Por outro lado, era difícil dizer o que estava acontecendo. Ou ela estava finalmente descansando da dura vida no campo ou do marido pesado e silencioso. Ou Mary havia crescido e Emily não sentia mais a necessidade de ensiná-la sobre a vida. Descobriu-se que sua madrasta era uma mulher muito atenciosa e gentil que pensava nos outros mais do que em si mesma. Mary percebeu, entretanto, que ela sempre foi assim. Ela nunca havia privado sua enteada de nada, nunca havia dado a seu próprio filho mais do que havia dado a ela. Só que ela não sabia como expressar seu amor e afeto. É disso que sua filhinha precisa, crescendo sem uma mãe. Agora ela estava interessada no carro, na vida e no trabalho. No início, secretamente, ouviu furtivamente Mary contar à amiga que havia lido a biografia de Coco Chanel e que estava procurando botões quadrados transparentes. Depois, ela começou a se sentar ao lado dela e a perguntar o significado das palavras que não entendia para Ty. E a tia Nastia tornou-se quase como uma segunda amiga. De alguma forma, elas encontraram facilmente uma linguagem comum e, com uma leve mão secreta,
a madrasta começou a ler livros e assistir a filmes. E as duas até saíam para passear de vez em quando, se Mary estivesse ocupada. O dia do desfile de moda de primavera de Cassandra havia chegado. Toda a semana anterior havia se misturado em um dia interminavelmente longo e agitado para Mary. Ela provavelmente não teria sobrevivido sem suas engrenagens mágicas e suas costeletas de frango, Emily. Apesar de tudo, elas pareciam estar indo bem dentro do planejado. E Mary, pelo contrário, esperava descansar por alguns dias antes do show. No entanto, a experiente Alice imediatamente lhe disse que isso não aconteceria, pois em poucos dias Cassandra já estaria atacada o suficiente. Ela estará se debatendo como um tornado, rasgando tudo e todos em pedaços e gritando que tudo está errado. Prepare-se. Mary não acreditou. Seu chefe parecia completamente calmo. Mas era exatamente como Alice havia previsto. Em exatamente uma semana, Mary entrou no estúdio como de costume, trazendo as duas últimas caixas de sapatos, e mal conseguiu se esquivar das bolsas que passaram voando pelo seu rosto. Não, gritou Cassandra. Isso tudo está completamente errado. Que horror! Para começar, foi uma péssima ideia. Elas parecem vacas com esses vestidos. Ninguém vai aceitar. Minha carreira terminará com esse show. A casa irá à falência. Este lugar será transformado em uma barraca de cerveja. A julgar pela assistente, ela estava furiosa há muito tempo. Apenas Alice permaneceu firme ao lado de sua chefe, aparentemente tentando dizer algo a Mary, fechou as mãos em punhos para ter coragem e, com um sorriso inocente, aproximou-se da esquerda. Cassandra, vamos experimentar em mim agora, sugeriu ela com uma voz doce. Veremos o que há de errado imediatamente. Temos muito tempo para fazer ajustes. O chefe fumou. O que há para consertar? Só se colocarmos todos esses trapos em uma pilha e colocarmos fogo nela. Alice olhou rapidamente para seus assistentes e eles, como se fosse uma deixa, começaram a fazer coro com Peter e André sobre sua genialidade. A primeira fez beicinho e revirou os olhos como uma garotinha. Todo mundo é um canalha. Ela é garcula, mas era óbvio que a bajulação funcionava. Muito bem, Mary, vista aquele macacão ali. Enquanto Mary trocava de roupa e caminhava pela passarela improvisada, o rosto da supervisora ficou ainda mais amargo do que o normal. Não é isso, disse ela. O que é, eu não consigo descobrir. Mary recuperou sua coragem e disse, o cinto é supérfluo. É como se fosse para enfatizar a cintura. Só que eu não tenho cintura, e ele divide minha figura ridiculamente em duas partes desiguais. Sim, se você o tirar, o visual ficará mais suave e macio, disse Cassandra, e alguns movimentos impiedosos da soleira da porta removeram o cinto. Sim, é isso mesmo. Assim, eles ajustaram toda a coleção no tempo que lhes restava. Mesmo assim, Mary ainda sentia um entusiasmo crescente, embora estivesse praticando. Era assustador imaginar que ela, uma garota do interior grávida, estaria entrando na passarela em frente a uma sala cheia de pessoas hoje. Do que você tem que ter medo? Incentivou Alice. Sua chefe é uma fera. Você não tem medo dela também? E entrar na passarela é apenas um passeio. Sinto muito, é claro, mas esta é a noite da Cassandra, não seu recital. Você será visto como um dos muitos modelos, nada mais. Mas cada imagem dela será examinada sob um microscópio, procurando falhas e examinando cada detalhe. Masha ficou tranquila com isso. De fato, sua tarefa é sair 3 vezes, percorrer o caminho em uma série de garotas grávidas semelhantes, entre as quais não há nem mesmo modelos profissionais, e ir descansar em silêncio. Mas Cassandra terá que suportar todos os críticos, concorrentes, jornalistas e aqueles que apenas querem expressar suas opiniões. A jovem debutante veio para apoiar Taya e Emily. Como agradecimento, a própria Mary preparou as imagens do show para elas. Taya se sentou em um longo vestido verde esmeralda, que tirou meu cabelo ruivo cacheado, e a madrasta em um elegante terninho bege claro, ela até endireitou as costas.
E ninguém pensaria agora que essa mulher viveu toda a sua vida no campo, cuidando de vacas e arando uma horta, comentou Tess. Mary não se lembrava de sua primeira saída. O corredor diante de seus olhos se transformou em um grande borrão, e ela apenas deu um passo mecanicamente e manteve um sorriso prático no rosto. Você, boa garota. Isso foi incrível. Troque de roupa rapidamente para a segunda saída, Alyssa elogiou. A segunda vez já foi um pouco mais calma, respondeu Mary. Ela até encontrou Tess e sua madrasta na terceira fileira e sorriu para elas. Ao mesmo tempo, sentiu uma vaga inquietação. Ela não sabia o que era. Seu estômago não doía, então não estava relacionado ao bebê. Acho que ela viu algo no corredor. Mas o que? Troque rapidamente. Está fechando? Alice lhe perguntou. Pela terceira vez, embora fosse a última a sair, Mary estava absolutamente confiante. O show estava quase no fim e, a julgar pelo rosto satisfeito de Cassandra, tinha sido esplêndido. A reação do público deixava claro que eles estavam se divertindo. Seus olhos deslizaram pela primeira fila, e Mary quase tropeçou quando viu uma loira frágil em um vestido preto deslumbrante. Era ela. Agora não havia mais dúvidas. Sua mãe estava olhando diretamente para ela. Mal esperando que eles saíssem do palco, Mary correu sem nem mesmo trocar de roupa. Os convidados do show foram para a sala ao lado, onde seria realizado o buffet. Mary se espremeu entre os convidados. Alguém a reconheceu, elogiou-a, mas ela não ouviu nada, procurando na multidão o cabelo loiro e o vestido preto que lhe eram familiares. Mamãe! Ela gritou quando seu olhar finalmente caiu sobre a mulher. Agora não havia mais dúvidas. Ela realmente não havia mudado muito em 12 anos. Bem, talvez suas maçãs do rosto tivessem ficado um pouco mais afiadas e seu olhar um pouco mais duro. Mary, disse a mulher com cautela e tocou sua mão levemente. Ela parecia mais assustada do que satisfeita. Você me reconheceu, mãe? Masha perguntou alegremente. É claro que sim, minha filha. Como eu poderia não reconhecer meu bebê, mesmo que você tenha crescido? A mãe sorriu, acenando com a cabeça para a barriga dela. Está se preparando para ser mãe? Eu esperava que você não o tivesse tão cedo quanto eu. Cedo? Perguntou Masha, perplexa. A mãe desviou o olhar. Aparentemente, ela não queria chamar a atenção. Em algum lugar ao longe, surgiram as silhuetas vagamente familiares de homens de preto. Masha se lembrou de que eram os guardas que estavam com sua mãe no shopping. Vamos nos afastar um pouco, sugeriu uma mãe com carinho. Passaram pelo saguão e foram para a varanda coberta, que estava quente e vazia. Mamãe suspirou, perdeu o uísque e, aparentemente determinada a contar tudo, começou. Eu tinha 17 anos quando dei à luz a você, começou a mãe. E, de alguma forma, nunca lhe ocorreu que ela tinha uma mãe tão jovem. Christian não sabia disso. Eu só contei a ele na igreja. Ele descobriu sobre você mais tarde, continuou a mãe. Adivinhou o que? Masha perguntou e imediatamente se deu conta disso. Eu não sou filha dele. Mamãe baixou os olhos. Sim, eu era muito jovem na época, estúpido e mimado. Meus pais são pessoas muito ricas, nunca me negaram nada. Isso provavelmente teve um papel importante. Quando me tornei adolescente, de repente comecei a mostrar meu caráter, bebia, fumava, saía com vários caras maus. E então, um dia, não me lembro porquê, briguei com meus pais e decidi que fugiria de casa e começaria uma nova vida. Lembrou ela. Encontrei um novo amigo e começamos a alugar um apartamento. Eu tinha dinheiro. Depois descobri que estava grávida, e foi quando conheci Christian. Ele era tão simples, tão honesto, completamente diferente dos homens que eu tinha tido antes dele. Decidi que o universo estava me enviando um sinal e fui com ele para o interior, para que meus pais não o encontrassem. E eu me casei. Depois você nasceu, e então, Por que você foi embora?
Perguntou Mary com a voz completamente seca. Sua mãe olhou para ela com culpa e imediatamente desviou os olhos. Eu não conseguiria viver lá. O fervor da juventude passou rapidamente. Percebi que era muito jovem para ser esposa de alguém, muito menos mãe. De repente, ela pegou a mão da filha, que mal conseguiu evitar arrancar a palma da mão. Eu tentei, sinceramente, continuou mamãe. Se você soubesse o quanto eu me convencia a ficar todas as noites. Quando você e Christian adormeciam, eu olhava para você e dizia, e aqui estão eles, minha família, meu marido, meu filho. Mas eu não sentia nada. Vocês eram como guardas que me mantinham em uma jaula da qual eu não conseguia sair. Como os guardas? Perguntou Mary, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E um dia eu simplesmente fugi, continuou sua mãe, como se não a tivesse ouvido. No início, eu queria deixar um bilhete para explicar tudo a você e ao Christian, mas não consegui encontrar as palavras. Em 12 anos? Perguntou Mary em voz baixa. Você não conseguiu nem me mandar um cartão de aniversário. A mãe abaixou a cabeça. Você voltou para seus pais? Você não contou a eles sobre mim? Não. Você sabe quem é meu pai verdadeiro? Ela deu de ombros. Para ser sincero, não me lembro mais de muita coisa. Na época, eu estava passando por um período difícil. E depois que voltei para a cidade, nunca mais vi ninguém daquela empresa. Você está morando com seus pais agora? Mamãe balançou a cabeça negativamente e disse bem baixinho. Não, com meu marido. Essa é a maneira dele de protegê-la? Ela encolheu os ombros de forma envergonhada. Ele é um homem muito rico e muito ciumento. Mamãe mordeu o lábio inferior e disse em um tom de despedida piedoso. Eu odiaria que ele descobrisse sobre você. Você não me viu, Mary. Mary balançou a cabeça negativamente. De repente, sua mãe se animou e sorriu. Então, tive uma ótima ideia, e se você quiser, eu o apresentarei aos seus avós. E você e eu poderemos nos ver sempre que quiser. Em seguida, ela olhou para os guardas e acrescentou. Bem, talvez não com muita frequência, mas posso ligar ou enviar mensagens de texto às vezes. É isso que você quer, mamãe? Mary perguntou e olhou em seus olhos. A mãe parecia culpada e assustada ao mesmo tempo. De repente, Mary percebeu que não estava nem um pouco feliz em ver a filha. A princípio, ela poderia ter ficado feliz, pois pensou que se livraria da culpa que pesava sobre seus ombros há tantos anos. Mas agora ela parecia ter mais medo do que seu novo marido rico pensaria dela. Mary desviou os olhos, e através da porta de vidro da varanda, de repente viu sua madrasta, que parecia estar procurando por ela. Anastasia Valerievna parecia muito agitada. De repente, ela virou a cabeça, viu Mary e sentiu um alívio em seu rosto. De repente, Mary se lembrou claramente de como havia contraído a gripe quando tinha 11 anos de idade. Ela estava com febre de 40 graus e sua madrasta ficou com ela por 3 dias, enxugando-a com uma toalha molhada, bebendo caldo de framboesa e caldo de carne, e colocando a palma da mão grande, fresca e larga em sua testa. Também me lembrei do baile de formatura. Mary queria fazer seu próprio vestido. Ela e a madrasta foram ao vilarejo vizinho e passaram um dia inteiro no mercado, debaixo de chuva, procurando o tecido certo. Quando finalmente o encontraram, sua madrasta pechinchou por um longo tempo, baixando o preço. Então Mary ficou envergonhada e constrangida por Emily. Foi somente quando estava pagando que ela percebeu que a madrasta havia tirado o último dinheiro de sua bolsa. Se ela não tivesse baixado o preço, elas não teriam dinheiro suficiente para comprar. Onde sua própria mãe esteve todos esses anos. Brincando de filha rabugenta para os pais, que ela nem sequer contou que haviam se tornado avós. Sua mãe nunca cresceu. Ela brincava com a família quando era jovem e, quando ficava entediada, deixava o marido e a filha, excluindo-os facilmente de sua vida. Como uma aluna negligente que arranca as páginas estragadas de um caderno. Depois voltou para seus pais,
fingindo ser uma garota inocente que teve um pouco de piedade. Em seguida, encontrou um novo marido que agora a estimará e protegerá como a mesma garotinha. Como ela, Mary, pôde ter sido tão cega durante toda a sua vida? Você encontrará sua mãe mais 2 vezes. A primeira vez com dificuldade, depois de verdade. Agora estava bem claro o que aquelas palavras significavam. Mary abriu a porta de vidro e saiu para encontrar sua madrasta. Ela queria dizer algo, mas não teve tempo porque Mary a abraçou com força. O que está fazendo? Ela perguntou com medo, acariciando gentilmente as costas da enteada. Nós a perdemos aqui, você estava com uma mulher. A propósito, quem é ela? Ninguém, respondeu Mary com firmeza. Ninguém. Você escolheu um bom nome, Christiana, disse Emily, empurrando o carrinho de bebê com a neta pelo caminho do parque. Ela estava toda brilhante e sorridente. Mary sorriu. Sim, sua filha era uma delícia para todos ao seu redor. Ela estava realmente crescendo e se tornando uma menina tranquila e doce. Com apenas 3 meses de idade, Mary já estava começando a correr para o trabalho. Christiana ficou sob os cuidados da avó e da tia Taisia. Algumas vezes, ela até levou sua filha com ela. Cassandra sugeriu que Mary assumisse o trabalho de criar uma linha de roupas infantis depois de suas férias. Portanto, vá com calma, disse a supervisora. Depois do desfile de primavera, praticamente assumimos o controle do mercado de maternidade. É lógico que agora elas vão querer vestir seus filhos conosco. Mary prometeu pensar no assunto. Ela ainda estava estudando, embora por correspondência, com uma criança e um emprego. É claro que ela não poderia ter feito isso sem a ajuda de Emily. Ela nem sequer estava no país há muito tempo. Apenas para ver se seu marido e a casa estavam bem. E depois de nem uma semana lá, ela estava pedindo para voltar. Christian não sente sua falta? Taisley perguntou uma vez. Emily deu de ombros. Ele nunca foi emotivo comigo. Mesmo quando nos casamos pela primeira vez, ele disse, eu ajudo você a criar seu filho e você me ajuda a criar minha filha. O amor é só isso. Portanto, não acho que ele sinta minha falta. Na cidade, a madrasta estava se sentindo melhor e gostava de passear com Mary e sua netinha no parque. Mary não conseguia nem ligar para a madrasta. Oh, que carro lindo! Disse a mulher de repente, com admiração, apontando para um Mercedes preto no lado oposto da rua. Mary olhou e estremeceu. O carro lhe parecia muito familiar. Um segundo depois, um jovem alto e muito bonito, com olhos escuros penetrantes, acompanhado de uma morena de pernas longas e vestido curto, saiu do Mercedes. Ela o reconheceu imediatamente. No primeiro segundo, ela não conseguia acreditar em suas sensações. Para ter certeza, ela pressionou a mão no coração. Ele estava batendo uniformemente. Sua respiração não se acelerou. Suas pernas não tremiam. Ela não queria desmaiar ou correr para os braços dele. Sim, Mary não sentia mais nada. Por Philip. Para o passado. Não volte para o futuro, disse ela, pensativa. Emily percebeu seu olhar perplexo, sorriu, afastou-se do carro e rolou o carrinho de bebê para dentro do parque.